Olá, galera, eu sou Chayane e mais uma vez estamos aqui pra gente aprender um pouquinho de inglês pra ESA, tá? E eu separei pra vocês algumas questões, as 4 questões do concurso de vocês e algumas outras questões que tem a ver com o edital de vocês, tá? Com os tópicos que a gente separou do edital de vocês, que são as questões que tem mais possibilidade da gente encontrar na prova, tá bom? Em inglês a gente não tem lá um grande histórico de questões pra trabalhar, mas nós temos 4 questões do ano anterior e nós temos todo um histórico, todo um banco de questões de outras provas do Exército, provas de ESSEX, FESEX e próprias PSEX, e a gente pode usar aqui como um norteador pra gente estudar, tá bom? E aí eu separei essas questões, a gente vai trabalhar cada uma delas, a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns tópicos, tá? Eu vou falar um pouquinho de teoria também, até a gente se encontrar, e eu espero que seja bastante proveitoso pra todo mundo. Vamos lá com a gente. Gente, primeira coisa aqui, antes da gente começar as questões, vou explicar pra vocês o que eu fiz. Coloquei aqui, inicialmente, as 4 questões que caíram na ESA no passado. Por quê? Porque a gente precisa ver o que aconteceu antes pra gente saber pra onde ir, certo? Então eles trabalharam aqui, pontualmente, algumas partes do edital. A gente percebeu nessa prova que eles não vão fugir do edital de vocês, tá? Eles vão botar ali bem literal o que eles pediram. Então, a gente teve um texto de 3 parágrafos, um texto simples, um texto contextual, como assim? Um texto que estava ali em voga, de um assunto em voga, ele falou sobre um rompimento de barragem, tá? E vocês vão conseguir, o que eu sempre aconselho a vocês na hora de leitura de texto, de interpretação de texto? Vocês tentarem sempre inferir alguma coisa ali daquele texto. Como é que eu vou fazer isso? Palavra transparente tem a beça no inglês, tá? Óbvio que a gente fica inseguro, achando que a palavra não vai significar aquilo que parece, mas botem uma coisa no coraçãozinho de vocês, tá? Quando eu estudava, eu ficava morrendo de medo disso. Eu achava que toda palavra que parecesse aquilo ali em português não ia ser, tá? Não se enganem, eu não aprendi inglês desde sempre, não sei inglês desde sempre. Eu comecei a aprender inglês depois de um tempo. E eu tinha realmente, assim, no meu ensino médio eu tinha dificuldade em inglês, eu não sabia inglês. E eu achava que todas as palavras eram falsos cognatos, porque eu aprendi isso na escola, que tinha muito falso cognato em inglês. E eu ficava morrendo de medo quando eu ia ler texto. Depois a gente vai vendo, com o passar do tempo, que muitas palavras são realmente amigas, são cognatos verdadeiros, palavras transparentes, tá? Então, não fiquem com medo disso. Olhem, façam associações. Se couber, se tiver a ver ali, pô, cara, isso aqui tá parecendo que significa a mesma coisa. Eu tô ali num contexto parecido. Gente, aceitem, arrisquem, não sei nada de inglês. Mas não desistam do texto não, sabe? Porque a prova de vocês tem 4 questõezinhas. E eu já tive aluno que não passou na ESA por causa de inglês. Porque não adianta nada, gente. Vocês fazerem uma média absurda se vocês não conseguirem fazer nem 2 pontos na prova de inglês de vocês, tá bom? Então vamos lá, pra gente trabalhar, pra gente entender que os textos não são inimigos, os textos podem ser amigos, e vocês vão ver que só a primeira questão caiu de interpretação de texto, e era uma questão de conhecimento, não conhecimento prévio não, tá? Conhecimento do texto mesmo, mas só por cima, assim, não era uma informação, que eu tinha que buscar no texto detalhadamente, nada disso. Era uma informação que com a primeira leitura bem básica do texto eu conseguiria ter, tá bom? Vamos lá para os nossos slides agora. Aqui, gente, eu botei o textinho que veio na prova da ESA. A gente sabe aqui que foi a única prova da ESA que a gente teve. Então, vamos lá. Aqui ele vai botar a data, vai botar quem fez, vai botar o que é. Simples. Aí vai botar local, Rio de Janeiro, Brasil. Lembrando que Brasil tá aqui em inglês, por isso tá com Z, tá? Aí, gente, vamos tentar fazer uma leitura disso aqui. Ele botou isso aqui, ó. Inclusive, aqui eu vou até chamar atenção pra mim numa outra coisa. No edital de vocês, ele não vai botar assim explicitamente que vai cair preposição, que vai cair numeral, que vão cair outros tópicos menores que não estão expressos. Por exemplo, pronome tá expresso. Adjetivo tá expresso. Então isso você tem certeza que você vai ter que estudar. Mas existem outros que você não vai precisar estudar gramaticalmente falando, mas você vai precisar entender que aquilo ali existe e você vai precisar identificar o significado daquilo ali num texto, senão você trava. Então, por exemplo, tempo verbal para vocês, o que vai cair? Gramaticalmente falando, o que vocês precisam saber escrever, o que vocês precisam saber fazer interrogativa, afirmativa, negativa, simple present e present continuous. Ah, mas é só isso que eu preciso saber, eu não preciso nem saber da existência de outros verbos no mundo.
Não, galera, não achem isso que isso é um pensamento que pode derrotar vocês na hora da prova. Por quê? Aqui nesse texto que a gente vai ver, por exemplo, a gente tem outros tempos verbais. Eu vou aqui grifar pra vocês, mostrar pra vocês, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado pra vocês não ignorarem a existência dos outros tempos verbais e isso prejudicar vocês na hora da leitura. Então vocês não precisam ficar martelando na cabeça de vocês 1000 tempos verbais, tá? Mas vocês precisam entender que existem outros tempos verbais, que esses tempos verbais são relevantes, sim, que vocês precisam entender quando eles estiverem no texto. Vamos lá de novo. Aí, vamos lá. Raciocinar comigo. Tá aqui, exatamente. Exatamente, palavra transparente é um advérbio. Tranquilo, tá, galera? Isso tem expresso no edital de vocês. Exatamente um mês depois, preposição aqui, tá vendo? Aí, o que eu vou falar com vocês? A gente sabe que aqui em português a gente tem uma diversidade de formas de eu colocar um substantivo e um adjetivo. Eu posso falar homem belo e belo homem, e você vai entender a minha informação. Eu posso falar, por exemplo, homem grande e grande homem. Eu faço até uma diferença aí de significado. Olha que requintado o nosso idioma, né? A gente muda uma ordem, altera uma ordem e a gente altera um significado com isso. Isso é lindo, mas isso aí é do português. O português é rico demais, tá? Inclusive, vocês já pegaram aqui, essa minha aula é a última da semana, vocês puderam aproveitar uma aula sensacional de português com o Marcelo, puderam aproveitar também matemática com o Thiago e com o Portela, só fera aí pra vocês, tá? Aproveitem mesmo, se vocês não viram, vão lá ver, vão assistir as aulas dele. E aqui, voltando pro inglês, as aulas deles, voltando pro inglês, a gente não tem essa diversidade toda que o Marcelo vai explicar pra vocês, tá? Por quê? A gente sempre vai ter essa ordem, quando a gente não tem nada separando, a gente sempre vai ter essa ordem, a gente vai botar o adjetivo pra classificar e depois o substantivo. Por que eu tô falando isso agora em interpretação de texto? Porque você precisa ter um jogo de cintura na hora de traduzir isso aí. Por quê? Você não vai traduzir do jeito que vai aparecer. Vamos lá ver como é que ficaria isso. Se eu traduzisse conforme aparece, olha como é que eu ia falar. Brasil mais fatal, letal, né? Desastre minerador, de mineradora. Gente, faz sentido isso? Não, então você vai falar o quê? O mais letal desastre de mineradora do Brasil. Isso aqui, galera, é caso genitivo, tá? Ficou igual a minha cara, mas é isso, caso genitivo. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha, quem possui, Brasil, tem o apóstrofo e tem o S. Isso aqui era como se eu fosse falar do Brasil, tá? Então, desastre of Brasil. Eu não falo assim em inglês, tá bom? Isso aqui é simplesmente isso aqui. Não achem que isso aqui é isso, porque não é, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, ó, fire. Outra coisa muito importante na hora de estudar inglês para interpretação de texto. Quando eu faço o seguinte, eu descubro palavras e eu descubro que essas palavras, elas podem compor outras palavras. Então, por exemplo, no exemplo que a gente vai ver aqui agora, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu sei uma palavra e sei a outra, se eu juntar elas duas, eu sei o que eu tô querendo dizer. Vamos ver? Aqui. Fire é fogo. Fighters são os lutadores. Quem luta contra o fogo? Bombeiro. Então, isso aqui, ó, bombeiros. E voluntários, outra palavra transparente. Ainda procuram por. Isso aqui, pelo menos, at least, é importante, tá? Que isso aqui cai direto em texto. Aí, isso aqui, ó, numeral, você pode ler em português mesmo. 131 pessoas. Isso aqui é plural de person. Até é importante a gente saber isso aqui. Ainda perdidas, não encontradas, tá? Isso aqui é como se fosse quando você fala assim, ó, que você faltou aula, você fala miss the class, tá bom? Debaixo de toneladas, ó, mais palavra transparente, de lama, deixadas para trás depois de uma barreira, uma barragem, né? No complexo minerador do Feijão, é um córrego, tá, galera? Pertencente a uma gigante brasileira. Mais uma vez, substantivo, adjetivo. Vale é o nome da gigante brasileira, por isso que tá entre vírgulas aqui. Gave away seria o quê? O rompimento, ela rompeu, ó. Isso aqui, gente, é simple past. Simple past. Aí você imagina se você não faz ideia do que seja isso. Vai mudar muito na sua vida? Pode até ser que não mude,
tá? Mas é bom você saber que aquilo ali é um verbo, porque senão você só viu o presente. Então você não sabe que o give vai virar gave. Isso pode te prejudicar? De repente sim, tá? Então só reconheçam, só saibam que essas palavras existem, só saibam que esses verbos podem ser modificados no passado, tá bom? Vamos lá. Aí eu botei, aí tá lá, em janeiro, 25 de janeiro. Gente, como é que funciona no inglês? Primeiro eu boto o mês, depois eu boto o dia. Sempre que eu estiver falando de dia, eu vou colocar a preposição on antes, tá bom? So far significa até agora. 179 corpos aqui, palavra transparente mais uma vez. Olha esse tempo verbal. Tem sido resgatados. Galera, tempo verbal perfect aqui. Aqui eu tenho present perfect na voz passiva. Eu preciso saber voz passiva para ESA? Não. Eu preciso saber present perfect para ESA? Não. Mas se eu tiver isso aqui, reconhecendo isso aqui, se eu souber o lugar disso aqui no mundo, não, eu sei o que isso aí significa mais ou menos. Eu já facilito a minha leitura do texto, tá? Então, eu vou estudar todos os tempos verbais? Não, mais uma vez, não precisa. Eu tô aqui pra facilitar a vida de vocês, não pra assustar vocês, tá? Mas é bom a gente reconhecer. Se a gente conseguiu ler isso aqui, mesmo sem saber exatamente o que significa, tranquilo. Vamos lá. E identificados. Mais uma palavrinha transparente. A busca começa às 5 da manhã, quando os times levantam, né? Acordam. Às 6h30, nós reunimos para as direções. Como assim? Eles se reúnem para dar as direções do que eles vão fazer. Um briefing seria aquela ideia inicial, né? Um resumo do que eles vão fazer, de segurança. E diretrizes do que, pronome. Isso aqui é importante, tá? Do que será feito, aí mais uma vez, futuro. O will é futuro, saibam reconhecer. Através, cuidado, tem esse Rzinho aqui, não confundam com embora. Através do dia, isso, no decorrer do dia, tá, gente? Os times, as equipes são, então, levadas para dentro do campo. Isso aí quem disse foi o bombeiro lá aos jornalistas, tá bom? Esse cara, Anderson Passos. No final do dia, ao final do dia, isso aqui sempre é falado dessa maneira. Quando, mais uma vez, importante aqui também tá no edital de vocês. As equipes retornam. Eles nos dão, olha que frase interessante, dava pra fazer bastante coisa. Aqui eu tenho sujeito, aqui eu tenho verbo. E aqui eu tenho objeto. Nos dá um feedback. O que seria? A resposta de volta, tá? De como a pesquisa aconteceu, do que aconteceu na pesquisa. Nós, então, fazemos um encontro para planejar o próximo dia. E tudo se repete. Isso aqui, reflexivo. Tudo se repete, tem a ver com esse everything aqui, tá bom? Concluiu o oficial. Galera, texto difícil? Não. Tá? Mesmo que eu não soubesse tempo verbal, mesmo que eu não soubesse ali o que era preposição, o que não era, eu ia me encontrar em algum momento. Pelo menos entender do que ele estava falando. Que ele estava falando de desastre, de corpo, de pessoas, tá? De bombeiro, que ele estava falando de algum lugar chamado Feijão. Essas informações assim, vocês têm que saber recolher aí de acordo com o texto de vocês, tá bom? Então não é um texto difícil. É um texto que abrange, porque é muito difícil você fazer um texto com mais de um parágrafo só com simple present e com present continuous. Então fiquem tranquilos. Eles vão explorar outros tempos verbais? Vão, mas dentro do texto, não para vocês explorarem isso gramaticalmente, tá bom? Vamos voltar. Aí a gente vai para a primeira questão. Vamos lá, a gente entendeu tudo que o texto disse e a gente vai agora. De acordo com o texto, é correto dizer. Primeira coisa importante, o texto veio aqui em inglês. O meu enunciado veio em inglês. O que eu preciso? Preciso me encontrar e saber o que o enunciado está me pedindo, é a primeira coisa, tá? Então tomem cuidado com algumas palavras que eu vou frisar aqui para vocês. Vamos lá. Primeira palavra que eu tenho que tomar cuidado. Only. Toda vez que eu tô falando only, eu tô falando somente. Então vamos lá. Only é igual a somente, só. Tá bom? Por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Porque isso aqui restringe as minhas respostas. Isso aqui é assim, tá, gente? Então, vamos ver. Primeira alternativa. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os corpos recuperados.
Gente, bombeiros e voluntários estão identificando os corpos ou eles estão resgatando os corpos? Vamos lá. Aí, a gente vai para a segunda. B. Só os voluntários estão trabalhando para encontrar os corpos perdidos, as pessoas perdidas? Não, a gente viu que os bombeiros também. Então, ó, o only aqui que estava errado. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para encontrar as pessoas perdidas? Sim, gabarito. Os oficiais da Vale, que é a gigante brasileira que ele falou lá na frente, estão trabalhando para recuperar os corpos da lama? Gente, os oficiais da Vale não estão fazendo nada, são os bombeiros, tá? Só os bombeiros estão trabalhando para encontrar as pessoas perdidas? Only, mais uma vez, fez a questão tá errada, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu que a barragem se rompeu. A gente viu que os bombeiros e os voluntários estão trabalhando naquele esquema de 5 horas, depois 6h30, de briefing, de um monte de coisas, depois indo para o campo. A gente, em momento nenhum, viu os oficiais da Vale fazendo isso. A gente, em momento nenhum, viu que só os bombeiros estavam fazendo isso, ou que só os voluntários estavam fazendo isso, e em momento nenhum eles falaram dos bombeiros e voluntários estarem identificando. Isso não é trabalho deles, tá bom? Eles só estavam lá resgatando, recuperando esses corpos, foi? Vamos voltar. Primeira questão feita e simples, hein? Vamos lá. 2, gente, essa questão aqui não tem nada a ver com o texto, e ela é puramente gramatical. Ele vai me botar aqui, ó, uma lacuna, e vai mandar você completar o espaço com a forma correta de verbo e pronome. 2 coisas que ele facilitou a tua vida. Ele já falou aqui pra você que ele quer um verbo e um pronome. Ele já falou pra você também lá no edital que você tinha que saber Simple Present e Present Continuous. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Aí, deixa eu pegar minha caneta. Ele te deu you is you, am you are you. Primeira coisa, interrogativa. Vamos pensar aqui, gente. Primeira coisa, o Simple Present, quando ele tá com o to be, saibam que existe diferença, tá? Eu posso ter o Simple Present com o verbo principal diferente do to be, e aí eu uso o do ou does como meus auxiliares. Mas o caso aqui, ó, to be, ele é o meu verbo principal. Quando eu tenho o verbo principal com o to be, eu tenho necessariamente ele como meu auxiliar também. O que isso significa? Vamos lá. Eu vou formar minha frase assim, ó. A afirmativa dessa aqui seria You are American. A minha negativa seria You aren't ou are not American. E a minha interrogativa, que é o que ele quer, seria Are you American? A gente já tem a resposta aqui, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais isso aqui com vocês. Por quê? Eu tenho 3 formas desse verbo to be aparecer no presente pra mim. Como eu só tenho que saber o presente, isso aqui é muito importante, até porque o verbo to be, ele vai ser verbo principal quando ele estiver no Simple Present, mas ele vai ser verbo auxiliar quando ele estiver lá no Present Continuous. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Mas vamos aqui. Eu posso, com is, vai ser she, he ou it. Então, quando eu vou falar que ela é bonita, eu vou falar she is beautiful, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vai poder ser o you, vai poder ser o we. Isso aqui, gente, é ela, ele, isso, tá? Isso aqui vai ser você ou vocês, nós, eles. Galera, estão me acompanhando, né? Vamos lá. E isso aqui vai ser só pro I, eu, que vai ser sempre com letra maiúscula, tá ok? Então, eu já sei que se eu tenho you aqui em todas as alternativas, galera, necessariamente eu vou ter que ter are. Então, você já risca essa, já risca essa, já risca essa. Só tenho essas duas. Qual é a grande diferença? Quando eu tenho uma afirmativa, eu coloco you e o verbo. Pronome e verbo. Quando eu tenho uma interrogativa, que é o que ele quer, eu boto o meu auxiliar aqui, que aqui no caso é o verbo to be, e depois eu boto o meu pronome. Ou seja, letra E, are you American, ok? Vamos para a terceira. Gente, o que é a terceira questão? Vocês vão ver aí daqui a pouquinho. Ele te deu 5 frases, e essa questão, basicamente, ele requer que você saiba se o adjetivo é longo ou curto e como é que faz
o grau comparativo de superioridade dele. Ele só cobrou comparativo de superioridade. A gente tem uma penca, tá? A gente tem superlativo, que tem superioridade, tem inferioridade. A gente tem comparativo, que tem superioridade, inferioridade e igualdade, ok? Aqui ele só cobrou o mais clássico de prova de concurso. O que mais cai é, em qualquer prova, em qualquer banca de concurso militar, é o comparativo de superioridade. Ah, Chayane, então eu vou ignorar o resto. Não, senhor. Você vai olhar o resto, mas esse daqui tu tem que estar craque, tá? Até porque, cara, o edital de vocês é muito curto, não tem justificativa para vocês não estudarem tudo, tá bom? Vamos lá. Aí ele te deu 5 frases e ele quer saber esse teu conhecimento. Aí aqui tem aluno que fica meio enlouquecido, que, mas eu não sei separação de sílaba em inglês. Galera, muitas vezes nem eu, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom senso. Bom senso às vezes falta ao aluno, eu sei. Ainda mais em hora de prova, nervosismo. Mas vocês vão ver que é gritante a diferença. Vamos lá. Qual é a diferença? Quando eu tenho aqui... Não sei se vocês já tiveram essa aula, se já viram isso em algum lugar. Mas quando eu tenho comparativo de superioridade, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 formas aqui. Vamos para a página em branco, que eu escrevo isso melhor, tá? Aqui. Eu tenho comparativo de superioridade. O que eu vou fazer com ele? Eu tenho 2 formas. Uma, adjetivo longo. O que seria adjetivo longo? 3 sílabas ou mais. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai botar nesse padrão aqui, ó. More, mais um adjetivo qualquer, mais o than. Esse than não necessariamente aparece. Ele seria o nosso do que do português, ok? E isso aqui seria mais. Então, o que é um comparativo de superioridade? Independente se o adjetivo é bom ou ruim, te elogia ou fala mal de você, você é mais alguma coisa do que alguém, tá bom? Então, por exemplo, eu quero falar que ela é mais bonita do que ele. She is more beautiful than him. Galera, depois a gente vai falar sobre esse him aqui, porque ele tá como objeto, tá? Mas o mais importante daqui é more beautiful. Isso aqui tá com cara de adjetivo curto, galera? Não, isso aqui é longo a beça. Então, eu coloco o more e o beautiful, tá bom? Quando que é diferente? Vamos lá. Quando eu tenho adjetivo curto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o meu adjetivo, qualquer que seja ele, desde que seja curto. E aqui eu vou pendurar nele er como um sufixo, tá? E aí eu vou botar esse than aqui, que significa a mesma coisa. Than é com A, tá, galera? O than assim, ele é então, não é aqui. Então, por exemplo, quando eu quero falar que ela é mais inteligente que ele, smart, usando o smart, que é curto, estão vendo aqui? Eu vou falar she is smarter, coloquei er ao final, than him. Gente, isso aqui cai demais. Vou dar 5 segundos para vocês tirarem print disso aí, paralisarem o vídeo e darem print disso aí, tirarem print, porque isso é extremamente importante para vocês, tá bom? Agora vamos lá, vamos voltar para a questão. Aqui, ele simplesmente te deu essa ideia. Ele quer que você ache o que está gramaticalmente correto. Então, vamos lá. Você já sabe que você tem 2 tipos de adjetivo aí. Você tem o adjetivo longo e você tem o adjetivo curto. O que você vai ter que fazer com isso? Você vai ter que achar erro aí nessa questão. Se ele quer o corretamente, o gramaticalmente correto, você vai ter que achar o que está errado para ficar no final só um correto. Vamos lá. Aí ele vai falar, ó. O que está errado aqui, gente? Expensive. Isso aqui é o adjetivo caro, tá bom? Ele quer falar mais caro. Ir de trem é mais caro que ir de carro. Como é que eu falo isso, galera? Vou pegar a canetinha. Expensive, parece pra vocês. Opa, parece pra vocês curto. Olha quanto tempo eu demorei pra escrever. Não. Então, eu vou colocar só R aqui ao final? Não. Na frente dele eu vou colocar more. Foi? Então, primeiro erro. Não existe expensive. Camila's dress. O que é isso? Mais uma coisa aqui, caso genitivo. Ok?
O vestido da Camila é mais barato que o meu. Ó, mine pronome. Pronome possessivo, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Esse cheaper seria o quê? O cheap, que é um adjetivo obviamente curto aqui, acrescido de ER. Foi? Tranquilo. Então, esse está corretíssimo. A gente vai para a segunda. Qual é o erro dessa daqui? A gente já vai direto, que a gente já percebeu o que ele está querendo, a gente vai direto no nosso adjetivo. Fast. Fast tá com cara de longo para vocês, para ele vir com more? Não, não é more fast, é faster, tá? Mais rápido. Meu carro é mais rápido que o carro da minha irmã. Mais uma vez, genitivo aqui, tá? Eu fui... Então, já não pode, galera. More, fast não existe. Eu fui para a cama mais cedo que o usual. Galera, mais cedo. Vocês sabem como é que é isso aqui? É assim, ó. Cedo. Early. Isso aqui tá com cara de longo para vocês? De muitas sílabas? Não. Então, eu não falo more early. Eu falo earlier. Se ele já colocou esse ER aqui, ele botou como se fosse 2 vezes, tá? O nosso comparativo. E aqui, por último, Gustavo é mais velho que o irmão dele. Gente, velho, old. Olha como é pequenininho, gente. Old. Não dá nem pra respirar, não dá nem tempo da gente ter que respirar. Então, vai ser older. E também existe elder, assim, tá? Mas, a gente poderia colocar das 2 formas. A gente sabe que more, old, não existe, ok? Nosso gabarito, letra B. Vamos para a última. Gente, aqui eles tinham que... Quando a gente fala de tempo verbal é importante demais para vocês. Em qualquer língua, vocês conseguiriam se expressar se vocês não soubessem pontuar em que tempo aquilo aconteceu em português? Se eu não soubesse falar que aquilo aconteceu comigo no passado, olha quanta confusão eu causaria numa fala minha, tá bom? Então, não achem que tempo verbal não é importante para vocês. É importante demais. E quando o professor fala assim, ó, isso aqui vai cair, escutem. Tá bom? Porque isso aqui tem um risco enorme de cair. É muito importante. Vamos lá. O que é isso aqui? Não sei se vocês já estudaram, mas a gente tem o simple present. Falei pra vocês na segunda questão. Só que eu falei do simple present lá na frente com o to be. Aqui eu quero falar do simple present com outro verbo principal. Qualquer outro que não seja o to be, tá? A gente vai ter o quê? Do ou does como auxiliares. O auxiliar entra quando, Chayane? Ou na interrogativa, ou na negativa. Na negativa, vocês vão ter don't ou do not. Ou vocês vão ter, isso aqui era para passar uma barra, doesn't ou does not. Ok? Isso é a negativa desses dois auxiliares. E esses 2 caras aqui, quando a gente faz a interrogativa, eles vão lá pra frente da minha frase, ok? Gente, como é que eu vou raciocinar a diferença entre eles 2? Isso daqui vai ser apenas pra she, pra he e pra it. E esse cara aqui vai ser pro todo o resto. I, we, you, they. Tá? Pra todos esses caras aqui eu vou usar o do como auxiliar. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. A gente acha esses caras aqui são os sujeitos. Então, pra gente saber se a gente vai ter que demarcar o verbo com isso aqui ou não, a gente vai ter que saber quem é o nosso sujeito. Mr. Harris, que eu acho que é uma pessoa só, né? Então, a gente vai chamar ele de he. Então, a gente sabe que ele vai estar aqui, ó, no does. Galera, vamos lá. Primeira coisa importante. Primeira não, tá? Das muitas que a gente já falou, pra essa questão aqui, a primeira coisa importante pra gente fazer. A gente identificou o sujeito. Como é que a gente sabe o que fazer aqui? Vocês lembram que eu botei ali pra vocês do e does? O que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma sentença afirmativa, declarativa, simples, a gente não vai usar o nosso verbo auxiliar. Porque eu falei pra vocês ali no início que ele ia aparecer na interrogativa e na negativa. Ou seja, se eu quero falar assim, ela trabalha, como é que eu vou falar isso? Se eu quero falar, eles trabalham, como é que eu quero falar isso? Tudo no presente simples. Olha como é que fica. Se eu falar, eu tenho o work, que é o verbo trabalhar. Aí eu tenho she, aqui, ela. Lembrando que o she é a correspondência do does. E eu quero falar aqui que nós trabalhamos, que é a correspondência do do. Como é que eu vou falar isso? She works ou we work. Por quê, gente? Porque esse cara aqui tem essa demarcação de ES,
tá? Então, os meus verbos para he, she, it, apenas, exclusivamente, only, somente, que a gente falou lá na frente, somente para essas 3 pessoinhas, she, he e it, ela, ele e isso, né? Porque a gente não tem essa prisão de gênero aqui com it. Só para esses 3 caras eu vou ter demarcação no meu verbo no Simple Present. Como assim demarcação? Eu vou, de acordo com a necessidade, colocar no finalzinho dele S, ES e ES. Não vou falar aqui de verbos irregulares não, tá? O máximo que eu posso chamar a atenção de vocês é que quando eu tenho um verbo terminado com Y e antes do Y vem uma consoante, tipo study, eu vou tirar esse Y e vou colocar IES, tá? Gente, isso aí é muito simples. Peguem isso aí depois para estudar. Vocês vão ver que não tem nada demais. Vamos voltar. Então, como eu tenho he aqui, Mr. Harris, eu vou ter que ter todos... Vamos ver se ele é sempre o mesmo sujeito. Aqui tá falando que ele gosta. Tudo bem. Aqui tá falando mais uma vez dele? Sim. Aqui ainda é ele? Sim. Tá? Então, todos esses verbos aqui vão ter o Mr. Harris como sujeito, he. Então, todos eles ou vou ter que terminar com S, ou se tiver na negativa, eu vou ter que ter o doesn't, tá? E não o don't. Então, a gente já sabe que a gente vai tirar esse cara, esse cara, esse cara. Aí, a gente ficou com 2 aqui. Don't, não pode. Ó como é que é fácil fazer questão com alternativa, galera. Agora, vamos ler para ver se ficou bom. Vou botar o likes aqui. Vou colocar o doesn't aqui, porque eu já tenho o verbo aqui. E o meu verbo fica na forma básica. Eu não coloco doesn't likes, porque se eu já tenho demarcação do auxiliar, eu não tenho demarcação no verbo. E aqui o loves. Vamos ler isso aqui, para ver se fica bom. Mr. Harris gosta de trens. Ele tem medo de aviões e não gosta de ônibus, mas ama trens. Tudo certinho. Eu tô falando do Mr. Harris, é o Mr. Harris que gosta de trens, é ele que tem medo de aviões, ele que... Aqui, isso aqui é ter medo, tá? Ele que não gosta de ônibus e ele que ama trens. Então, tudo aqui tem ele como sujeito. Por isso que eu preciso botar does, no caso doesn't, likes e loves, tá bom, galera? Bem tranquilinha. Gente, essas 4 questões da ESA foram difíceis? Não. A gente demorou mais a fazer porque eu expliquei detalhe por detalhe pra vocês. Pra ninguém sair daqui com dúvida do porquê das coisas, tá bom? Óbvio que a gente tá explicando isso aqui rápido. A gente não tá dando 1000 conteúdos, por quê? Porque o conteúdo tá lá no curso, na tropa da ESA, lá no nosso curso online do Ideal, tá bom? Lá no curso a gente explica tudo, vai estar tudo detalhadinho. Como é que a gente faz uma sentença interrogativa, negativa, afirmativa no Simple Present, no Present Continuous, tem tudo lá, tá bom? Aqui a gente tá fazendo uma coisa mais rápida, uma coisa só de resolução de exercícios, então eu não entrei a fundo com vocês na matéria. Então, vão lá na plataforma, vocês vão ver que o curso tá bem bacana e bem completinho, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer uma análise da prova. Fazendo uma análise fria da prova, essa prova de inglês estava para vocês gabaritarem, por isso o nome da nossa semana, tá? A gente tem, inclusive, botem aí, ó, hashtag Semana Especial da ESA. Divulguem aí, coloquem aí, postem fotos de vocês estudando, acompanhando a nossa semana, tá bom? A gente fica muito feliz em ter esse retorno de vocês. Mas, para continuar aqui o que a gente estava falando, a gente tentou fazer essa análise da prova. E, sinceramente, vocês têm que gabaritar inglês mesmo, como diz o nome daqui da nossa aula, tá bom? Porque são 4 questões simples. Vocês têm condições, não desanimem, não achem que a pandemia vai matar os estudos de vocês, não, depende só de vocês que isso aí aconteça, tá bom? Então, gente, faltam 60 dias para a prova de vocês. Isso aí é pouco e é muito ao mesmo tempo. É pouco porque não dá para relaxar, mas é muito porque dá para trabalhar o edital em cima disso aí, tá bom? Nosso edital de inglês é rápido, é tranquilo e é só sucesso. Vamos voltar para eu mostrar para vocês a análise fria da prova. Vamos lá. Botei pra vocês aqui, ó, isso aqui é interpretação de texto, basicamente, tá? Foi a nossa primeira questão que ele fala lá dos bombeiros. Simple Present com o verbo to be. Por quê? Porque eu falei pra vocês que existe o Simple Present com outros verbos principais que a gente usa o do e o does. E eu escrevi com marca-texto mesmo. Aí vamos lá. Terceira questão, adjetivos, na parte de comparativo de superioridade. E essa última questão foi Simple Present, querendo saber se vocês sabiam que eu só demarco o verbo com he, she, it, ok? Então a prova estava bem tranquila. Gente, agora eu separei para vocês mais questões, tá? Botei um monte de questão aí, por quê?
Porque como nessa prova a gente só teve 4 questões, os outros tópicos ficaram, a gente não ia negligenciar nessa semana. Se a gente quer gabaritar inglês, a gente tem que olhar todo o gabarito de inglês. Todo o edital de inglês. Então a gente vai gabaritar mesmo. Como? A gente vai pegar, eu botei pra vocês aqui, uma questãozinha, pelo menos, de cada tópico. Por quê? Para que vocês reconheçam como é que um tema, por exemplo, quantificador, como é que esse cara pode cair na prova de vocês? Isso é muito importante, porque às vezes a gente sabe a matéria e não sabe como é que ela é cobrada em prova, galera. Eu já estudei com muita gente, eu fiz EFON, então antes de fazer EFON eu fiz turma militar também, já estive aí no lugar de vocês por um tempo, estudando, ainda estudo hoje, tá? Então eu sei muito bem o que é estar aí, cansado, final de semana às vezes, à noite, depois de trabalho, eu sei o que é isso, tá? Mas o que eu vou falar pra vocês é que compensa. O que vocês têm que saber é que é importante que vocês entendam como aquilo ali cai na prova. Que não adianta vocês ficarem vendo 1 milhão de teorias se vocês não pegarem pra fazer aquilo ali, tá bom? Então o que eu aconselho? Independente de ser inglês, tô falando isso pra vocês porque eu sei que a prova de vocês não é só inglês, porque a minha formação também não é só inglês, tá? Porque eu estive no lugar de vocês, então eu estudava muito mais matemática, muito mais português e outras matérias, porque no meu concurso também caía química e tudo mais. Eu não fiz só a EFON na época. Então, galera, é muito importante que vocês pratiquem, porque às vezes vocês ficam com muita informação teórica na cabeça e aquilo ali na hora da prova não vai sair. Porque prova militar é persistência, é hábito, é exercício, tá? Então, se vocês não pegarem para fazer exercício, vocês não vão se habituar a fazer prova. E tão importante quanto saber o conteúdo é saber como aplicar aquele conteúdo ali na hora da prova, tá bom? Para isso, nós fizemos essa semana especial da ESA, tá bom? E para isso a gente separou algumas questões aqui, muitas, a maioria, tá? De exército mesmo, para vocês entenderem como é que a banca pode aí cobrar de vocês, como é que eles têm o hábito de cobrança, para vocês entenderem que é tranquilo e que vai dar certo. Pessoal que tá desanimado, chega junto que dá tempo. Vamos lá. Gente, primeira questão que eu separei para vocês. Essa questão pega muitas coisas que caem na prova de vocês. Primeira coisa, eles botam assim, ó, pronomes, aí eles botam e suas referências. O que isso quer dizer? Botei questão disso? Não, porque a gente não vai ter tempo de ler muitos textos. Questão de pronome, como é que pode cair? Da forma que a gente vai ver aqui agora. Mas o que ele quer dizer com pronomes e suas referências? Suas referências, quando ele coloca um pronome lá no meio do texto e ele fala assim, agora me fala aí a quem ele está se referindo. Lembra quando eu botei lá na frente, assim, aquele itself, eu falei que ele estava se referindo a everything, ali na prova da ESA, naquele textinho? É isso que ele vai te perguntar na prova com relação à referência de pronome. Ele vai falar assim, olha, Chayane está explicando pronomes. Ela gosta dessa aula. Aí ele vai te perguntar lá, ela é quem? Tá se referindo a quem? Aí você vai falar, Chayane, o que você faz em português? Você vai fazer em inglês. Como é que eu vou fazer isso? Em inglês eles ficam bem pertinho do outro quase sempre. Fica muito mais fácil da gente identificar o referente, tá bom? Então eu juro pra vocês que isso aí é fácil e a gente lá na plataforma a gente treina bastante isso no nosso curso online, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é que eu tenho que fazer, primeiro, saber se eu tenho ideia de sujeito e objeto, ou saber se eu tenho ideia de posse. Primeira coisa que vai me fazer acertar a questão. Então, vamos lá. Eu lembro, blá, 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 nomes. Eu lembro eles, nomes, gente, eu posso dizer isso aqui? Não. Eu lembro os nomes deles, porque a gente sabe que no inglês a gente vai ter que ter a posse antes ou substituindo o nome. Gente, se o nome deles está acompanhando aqui assim, a gente tem uma diferença entre adjetivo possessivo, que a gente fala também lá no nosso curso online do Ideal, e o nosso pronome possessivo. Qual é a diferença? Pronome substitui, adjetivo acompanha. Então, o pronome, eu estaria sem esse names aqui, ó. No entanto, a gente tem esse cara. Se a gente tem esse cara, galera, significa que a gente tem um adjetivo possessivo. Se a gente tem um adjetivo possessivo, ele não pode ser. Isso aqui é sujeito. Isso aqui é sujeito. Isso aqui é objeto. Isso aqui é adjetivo possessivo? É. Isso aqui é adjetivo possessivo? Também. A gente tem duas possibilidades de resposta. Esse cara aqui, ó, theirs, que tem esse S aqui ao final, não tem nada a ver com plural. Ele é o nosso pronome possessivo pro their, tá bom? Ele não é adjetivo. Ele substituiria se eu não tivesse aqui o names. Mas vamos lá. Então, aqui eu já sei que é there. Só pode ser ele. Mas eles não
lembram o quê, gente? O meu nome, certo? Gente, eu posso colocar, eles não lembram eu sou? Galera, nada a ver, tá? Então, eles não lembram o meu... Opa, vamos lá que eu risquei a resposta. Eles não lembram o meu. O que que isso significa? Que eu tô colocando aqui mine como pronome possessivo. Ele tá substituindo. Aqui do lado eu não tenho name. Porque ou ele seria mine, substituindo o name, ou ele seria my name. Então, Chayane, eu poderia falar isso de outra forma? Poderia falar assim, ó. They don't remember my name. Ou they don't remember mine, substituindo name, tá bom? Então, aqui tem que ser mine. Galera, aqui a gente já tem gabarito, hein? Vamos continuar? Vamos. Aqui eu tenho name de novo. Então, tem que ser her. O nome dela é Ana. Her name is Anna. And his name, o nome dele é David. I told you, eu disse. Agora, para eles, objeto aqui, adjetivo, ó. Objeto, then, eu disse a eles que meu nome, ó, agora sim, acompanhando, é Carlos. Ok, galera? Gente, essa jogada de adjetivo possessivo e pronome possessivo, isso aí é importante para qualquer concurso que caia pronome. Isso aí é muito, muito importante. Dica para vocês disso aí. Não traduzam. Ah, mas por que não traduzir? Gostando de traduzir? Porque, galera, eu não sou chata disso não, tá? Eu deixo vocês traduzirem 1 milhão de coisas, porque eu sei que o cérebro não vai estar pensando em português na hora da prova, em inglês na hora da prova, tá? Eu sei que vocês vão ter outras ocupações, vocês têm história, geografia, tem matemática, eu sei disso. Então eu não vou me iludir aqui, e nem vou iludir vocês. Podem pensar em português? Podem, mas com cuidado, nem sempre. Aqui, quando a gente vai tratar de pronome, o pronome possessivo e o adjetivo possessivo, a gente tem que tomar cuidado, porque em português a gente fala tudo igual. O meu nome ou o meu é tudo a mesma coisa. Lá é que é diferente. Então, cuidado na hora de traduzir isso aqui, por favor. Vamos voltar. Vamos pra outra. Aqui, galera, eu botei um textinho pra vocês. Isso aqui a gente vai falar sobre os reflexivos, pronomes reflexivos. O que significa pronome reflexivo? A gente também dá uma aula completa disso aí lá no curso online do Ideal, tá bom? Lá na tropa da ESA. Galera, o que significa pronome reflexivo? É simplesmente quando eu uso ali o meu pronome para falar que o sujeito daquela ação e o objeto daquela ação sou eu, é você. O mesmo cara é o sujeito e o objeto. Então, isso aqui a gente usa como pronome reflexivo. É como se fosse para si mesmo, a você mesmo, tá bom? Super tranquilo. Quando eu tenho uma questão dessa pra fazer, que eu tenho que preencher com o pronome reflexivo, o que eu vou ter que achar? O sujeito, tá? Porque se o meu objeto vai ser com o reflexivo, vai ser a mesma pessoa do sujeito, se eu falar, por exemplo, I como sujeito, como é que vai ser o meu reflexivo? Myself. Se eu falar ela, she, qual vai ser o reflexivo? Herself. Se eu falar you, você, qual vai ser você no singular? Qual vai ser o reflexivo? Yourself. Aqui tem uma dica também, tá? Vocês têm que prestar atenção que aqui é a primeira vez que eu faço uma distinção entre você e vocês. Ah, se eu for falar you, vai ser yous? Não, tem nada a ver com S isso aqui. O you, ele vai aparecer igual para você e vocês. Mas quando eu vou botar lá no reflexivo, vamos ver no slide. Quando eu vou falar lá no reflexivo, deixa eu pegar só a caneta. Eu vou ter yourself para você no singular e yourselves com VES, que é plural, para vocês, tá, galera? Primeira divergência, primeira diferenciação que a gente faz entre você e vocês, tá bom? Mas vamos lá. Ele pede pra você outra coisa importante. Fill in the blank. O que isso significa? Tem um monte de questão. Preencher a lacuninha, gente. Só isso, em branco, tá bom? Preencha a lacuna no texto com o pronome reflexivo apropriado. Gente, vamos ver. Aqui ele vai falar assim, ó. Existe... Peraí, deixa eu ver. Mas também você sabe... por pessoas muito especiais, muito especiais. Aquelas de sorte. Gente, esse ones aqui é uma conversa que eu queria ter com vocês, muito importante. Por quê? Esse ones aqui, você vai ficar assim, o one é um, numeral. Ok, mas eu posso usar esse one aí como pronome, ele não vai ter a ver com um. Ele vai fazer referência àquilo que eu falei antes, não que ele vai falar assim, pessoas muito especiais. Aí ele falou aí, the luck ones.
Aquelas, ele quer se referir, aquele ones, ele vai se referir àquelas pessoas muito especiais, tá bom? É pra não retomar e não falar tudo de novo. Então, vamos ver. Ele vai querer falar que esse ones aqui é aquelas pessoas especiais. Aquelas, de novo, ó, the ones que carregam em si aquilo de fazer parte do mundo, e o mundo nelas mesmas, tá? Com elas mesmas, dentro delas mesmas. Então, ele tá falando aqui de pessoas. Essas pessoas aqui muito especiais. People, que eu escrevi ao contrário. Peraí. Ele falou aqui people. Pessoas. Gente, por qual pronome de sujeito que eu posso substituir people? They, eles ou elas, sem prisão de gênero. Se eu tô falando they, como é que vai ser um reflexivo? Themselves. Isso aqui é se eu fosse falar de we, nós. Isso aqui é se eu fosse falar de você, que seria you. Isso aqui se eu fosse falar de vocês. You também, ok? Então, por esse motivo, eu tenho que ver que esse the ones aqui e esse... Cadê o outro? Esse ones aqui também, eles fazem referência a esse people. Very special people, tá bom? Vamos lá. Aqui agora tem uma outra parte muito importante, tá? Eu tenho no, any e some como caras muito importantes. Esse cara, então, muda de significado conforme ele for sendo usado. Mas o que eu quero falar hoje pra vocês é que esse cara aqui só pode ser usado na afirmativa. Anotem isso no caderno de vocês, tá? Esse cara aqui pode afirmativa, negativa, interrogativa. Esse cara aqui só pode na afirmativa ou na interrogativa quando for oferecimento. Por exemplo, quero te oferecer um pouco de café. Aí eu vou falar assim pra você, would you like some coffee? Aí você vai saber que aquilo ali é um oferecimento. Nossas frases normalmente tem would you like, eu tô te oferecendo alguma coisa, eu posso usar o some, tá? Would you like some coffee? Posso. Would you like some juice? Quer um pouco de suco? Também posso, tá bom? O que eles são? Eles são pronomes também, tá? Eles são pronomes indefinidos, porque eles não estão te dando uma quantidade exata, mas eles são muito importantes nessa hora de dar respostas. Por exemplo, vamos assistir aqui um pouquinho da resolução dessa questão. Ele vai te perguntar assim, ó. Marque a sentença abaixo que não pode responder a questão corretamente, a questão seguinte corretamente. Qual é a pergunta? Qual preconceito você tem? Isso que ele te perguntou. Aí você vai responder qualquer coisa, ele não te limitou nisso. Mas ele falou assim, ó, I have some. Some pode na afirmativa? Pode, então ela tá correta. I don't have any. Any pode na negativa? Pode, ela tá correta. I have none. None é o no, tá, gente? Pode na afirmativa? Aí você vai ver aqui, só pode. Sim. Aí aqui ele vai falar I don't have no, galera. Ele falou uma negativa e nessa negativa ele usou no. Eu posso negar duas vezes? O Thiago já falou isso aí pra vocês lá na questão de lógica. Não, aqui no inglês a gente também não pode. Se você negou isso aqui na frente, você não pode negar aqui, tá bom? Quem você usaria se tá aqui na negativa? Galera, a única que eu posso usar na negativa, any, tá bom? Então, se eu falasse assim, I don't have any, estaria correto, ok? Vamos lá, seguindo. 8. Coloquei pra vocês aí, essa questão é sobre o quê? Olha nossas alternativas aqui. Fazendo pergunta, pronome e interrogativo. Gente, pronome e interrogativo são aquelas palavrinhas com WH que a gente vê, tá? E a gente tem o how também. Primeira coisa que vocês precisam saber. Primeirão, assim, de tudo. Significado de cada uma delas. Então, vamos lá. Aqui, isso aqui significa quando de tempo mesmo, momento. Isso aqui significa onde, de lugar. Isso aqui significa quem. Isso aqui significa porquê. Olha como eu escrevi, separado. Porque é porquê de pergunta, porquê de resposta é because. E o it seria o quê, qual, tá? Então, vamos lá. Ele perguntou, blá, 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 Mary não foi trabalhar ontem. Então, quando Mary não foi trabalhar ontem, já não faz sentido, né?
Porque se ele tá falando aqui quando foi, já não pode ser. Então, when não pode. Onde Mary não foi trabalhar ontem? Seria uma pergunta um tanto estranha, mas vamos lá. Quem Mary não foi trabalhar ontem? Não, ele já responde Mary aqui. Por que Mary não foi trabalhar ontem? Faz sentido? Faz. Qual Mary não foi trabalhar ontem? Então, só na interrogativa a gente já vê que só duas fariam algum tipo de sentido. Aí a gente lê aqui, ó. Resposta da Jane. Ela estava, o Will é doente. Ela estava doente, adoentada. Isso então tem que ser uma justificativa. Onde Mary trabalhou ontem, ela estava doente? Não faz sentido. Só pode ser why. Então, o que eu precisei aqui? Significado, vocabulário. Conheço meus pronomes interrogativos, meus pronomes relativos, sei como usar? Legal. Agora, para fazer um interrogativo, para fazer uma pergunta com eles, preciso saber significado para completar essa questão aqui, tá bom? Vamos voltar para a gente continuar para não perder tempo. Próxima questão. Botei um texto mais uma vez. Agora eu fiz isso aqui. Gente. Who, which, whom, whose. Botei duas palavrinhas aqui para a gente trabalhar. Whom seria quem também. Qual é a diferença de who e whom? A gente já fez, a gente tá fazendo dicas no nosso Instagram, tá, gente? No Instagram do Ideal. E aí a gente posta algumas dicas, inclusive essa vai ser postada em breve lá, tá bom? A diferença entre o who e o whom é basicamente que o whom é usado para objeto e o who é usado para sujeito. Objeto aqui não é objeto coisa não, tá, gente? É objeto, ó, sujeito, verbo, objeto. Esse é o objeto, tá bom? Então o whom eu vou usar, por exemplo, com quem você foi à festa? Aí eu uso whom, tá bom? Porque você foi é o sujeito, você é o sujeito, aí eu tô perguntando com quem você foi, ok? Esse whom vai ser o nosso objeto sempre. O who vai ser quem está aí, tá bom? Who, ok? Mas eles são usados para pessoa, ambos, só para pessoa. Vamos lá, vamos voltar. E esse whose aqui, cara, esse cara é muito importante. Whose é o cujo, de quem, do qual. Cuja, cujas, cujos, tá bom? O que ele quer dizer? Posse. Você vai olhar para esse cara e você vai pensar em posse. Então, eu vou falar assim, a menina cujo pai, você vai falar, whose father. Ok? Assim, isso, posse. É o pai dela, ok? Mas vamos lá ler o nosso textinho. A gente vai pegar aqui outra coisa importante. Na hora dessa prova, você vai ler o texto todo. Na hora dessa prova, você vai analisar o texto todo. Aqui a gente tá fazendo uma semana pra gente matar todas as questões da ESA. O que a gente tá fazendo? A gente vai pro mais importante, por quê? Porque a gente já viu a questão antes, tá bom, galera? Mas vocês não, vocês vão ver tudinho. Aqui, você vai pegar e você vai procurar a sentença que tem aquela lacuna em branco. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Blá, 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 são responsáveis pelo crescimento na demanda, que será de 15 a 20% esse mês. Galera, ele quer fazer referência a quem aqui? Na demanda. Aumento na demanda que será de 15 a 20%. O que será de 15 a 20% esse mês? A demanda. Então, eu quero fazer referência a esse substantivo. Quem vai fazer referência ao substantivo? Who é só para pessoa. Whom é só para pessoa. Whose é posse. Eu vou falar aqui, cuja será? Não, se ele falasse cuja demanda será, faria sentido. Mas cuja será não faz sentido. Depois desse whose sempre vai vir um noun, sempre vai vir um substantivo. Esse which aqui, galera, é o único que eu posso para objeto. Objeto não o que eu digo quando falo objeto e sujeito. Objeto de coisa mesmo, tá? Coisa, animal. Tudo bem aqui, galera? Vocês ainda estão comigo? Então, o nosso gabarito é o which, tá bom? Porque demanda não é pessoa. Foi? Vamos continuar. Aí a gente tem a 10. Gente, isso aqui, ó, molezinha pra gente, tá? Isso aqui foi banca exército, tá? Foi ou é sexy ou sexy, uma das duas. Prestem atenção comigo. O que é um substantivo? Vocês estão vendo que a gente já falou de um monte de tema até aqui, tá? O que é substantivo? O que é noun do inglês? É o cara que nomeia. Noun, nome. Tá vendo? Em inglês ainda é mais imediato que o português. Se o substantivo nomeia, vamos lá, vamos pensar comigo. Ele vai pedir aqui pra mim. Quantos, how many, é quantos, galera? Importante isso aqui, hein? Quantos nouns, quantos substantivos existem na sentença abaixo? João, Maria. Ó, João e Maria, gente, nome dos outros. Cara, isso aqui
Nome de pessoa, nome próprio. Isso aqui tem que ser substantivo, tá bom? Não tem nem... Isso aqui eu acho que todo mundo vai perceber, tá? Aí vamos lá. Esse E aqui é o que, galera? Esse E aqui é simplesmente a conjunção que eu estou unindo. João e Maria. Simples. Tem nada a ver com substantivo. Live, moram, com preposição. Sua, a mãe deles e o pai deles. Galera, there é o quê? Adjetivo possessivo. Cuidado aí o pessoal que falou pronome, tá? Aí a gente vem aqui. Mother, mother and father. São o quê? Mãe e pai. Galera, mãe e pai é substantivo? Óbvio, eu tô nomeando mãe e pai. É um nome comum, certo? Isso aqui tudo é substantivo, isso, não, tudo bem? Aqui and também só unindo os dois. Então, eu tenho João, Maria, mother, father. 4 substantivos. Questão moleza? Vocês conseguem identificar? Quem tá com dificuldade aí de identificar o que é substantivo, vai lá na aula do Marcelo e vão lá se ajeitar, se identificar, se certificar de que vocês sabem o que é substantivo em português, tá? Porque às vezes vocês têm deficiências em inglês que não vêm necessariamente do inglês, vem do português. Então aprendam, se certifiquem aí que vocês conhecem as classes de palavras. Eu sei pra que funciona, pra que serve um advérbio, sei pra que serve um adjetivo, um substantivo, sei, tô tranquilo? A aula de inglês pra mim vai ser muito mais tranquila, ok? Vamos voltar. Vamos continuar, galera. Aqui eu botei pra vocês essa questão do colégio naval, tá? Ela é uma das únicas que não é de exército aqui. Ele vai te pedir pra ler as sentenças abaixo e ele vai te dar, ó, 4 substantivos. Desses 4 substantivos, ele vai perguntar pra você o que é incontável, o que é contável. Galera, mais uma vez, lá na nossa plataforma, na Tropa da ESA, a gente tem isso perfeitamente escrito, tá? A gente escrito, falado, mostrado, e isso fica bem óbvio pra vocês. O que é um contável, o que é um incontável, tá bom? Mas, pra gente se certificar de que a gente vai saber, aqui a gente tem que entender que o incontável, falando o mais óbvio pra vocês, né? Que o incontável é o cara que eu não posso contar, eu preciso de uma unidade de medida pra saber a quantidade daquilo ali. Eu não posso falar assim, 1, 2, 3, tá? Agora, o contável é o cara que eu posso contar só com números. Por exemplo, maçã é contável. Eu posso falar que eu tenho 1 maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, tá bom? Eu posso contar apenas com números. Eu posso contar com unidade de medida? Claro, você pode falar que você tem 50 quilos de maçã, tá bom? Mas você não precisa dessa unidade de medida. Você pode quantificar isso aí só com números. Esse é o cara contável. Agora, vamos às nossas dicas importantes. Vamos lá. Aqui, ele botou algumas palavrinhas importantes que eu quero destacar com vocês. Ele botou information. Information seria o quê? Informação mesmo, tá? Palavra transparente, muito transparente aqui. Grande dica dela, ela é incontável, galera. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque informação, em português, a gente pluraliza. Em inglês, tudo que é incontável, a gente não vai pluralizar. Ou seja, se eu falei pra vocês que Apple é contável, ela fica de Apple, ela vira apples, no plural. Agora, information, que eu acabei de falar pra vocês que é incontável, não existe informations. Se vocês leram informations em algum lugar, comecem a confiar aqui que a tia sabe que fala, não existe, tá bom? Então, vamos lá. Informations não existe. Por quê? Porque eu não posso, no inglês, no português eu posso. Se você quiser falar assim, gente, eu preciso de 5 informações suas, você vai poder falar isso? Pode. Agora, em inglês, você nunca vai poder falar isso. Informação não tem como você quantificar, ok? Então, vamos lá. Informação, a gente já sabe que é contável, que eu acabei de falar. É a mesma ideia pro advice aqui, que é conselho, tá? Dentre outras palavrinhas. Então, a gente já sabe, ó, que isso aqui é incontável, a gente só tem agora 2 alternativas, tá? Aí, vamos lá. Women, tá? Até a pronúncia é diferente, tá? O woman é mulher e o women, eu troquei um A pelo E aqui. É mulheres, isso aqui é plural. Gente, se tem plural, tem que ser contável, tá? Então, a gente já sabe aqui que essa daqui tá errada, a gente já sabe que a resposta é a letra A. Mas vamos continuar aqui, porque o que eu tenho pra falar pra vocês é importante e excede isso aqui. Money é o quê, galera? Dinheiro. Não façam a bobeira de achar que eu falo que eu tenho 2 dinheiros, tá? Porque eu não falo que eu tenho 2 dinheiros, eu falo que eu tenho 2 reais, eu falo que eu tenho 3 dólares, eu falo que eu tenho 5 euros, ok? Nunca na vida eu vou falar pra vocês que vocês têm 2 dinheiros, ok? Então, se eu preciso dessa unidade, no caso unidade monetária,
ele é um incontável. Esse money não vai ser monies nunca, tá ok? Então ele é incontável. Vamos lá. Então eu já sei que esse cara também é incontável. Tá batendo? Tá tudo batendo. Vamos para esse life, galera. Aqui que tá um problema. Esse cara aqui, ele pode ter plural. E o plural dele vai ser lives. Quando eu sei que ele tem plural e quando ele não tem plural. Existem duas formas de eu falar sobre vida. Life é vida. Duas formas. A forma abstrata, quando eu estou falando de uma ideia, que nem no caso da frase, a vida é ótima, a vida é maravilhosa, ou a vida é difícil. Tudo isso está falando de uma forma mais abstrata, da vida como uma coisa mais abstrata, mais ideológica. Quando eu falo pra você assim, o gato tem 7 vidas, isso aí eu tô falando de vida concreta. Quando eu falo assim, nós perdemos muito, eu sempre dou esse exemplo, tá? Porque tá em voga por causa dessa história toda de pandemia do coronavírus. Nós perdemos, infelizmente, muitas vidas para o coronavírus. Galera, muitas vidas concretas, pessoas, corpos, pessoas mesmo, indivíduos, tá? Quando eu falo de vida dessa forma, eu posso ter o lives, posso ter o plural, porque aí essa vida vai ser contável. Quando eu falo nessa frase aqui, life is great, a vida é ótima, eu tô usando um incontável. Foi? Por quê? Porque eu estou falando de uma forma mais de ideia do que uma forma física de vida. Foi? Vamos lá, vamos ver. Então, esse life aqui é incontável. Bateu? Bateu. Gabarito, letra A. Vamos lá. Agora, essa questão aqui é pra gente trabalhar plural irregular. Gente, vou colocar esses plurais, na verdade, eu vou colocar primeiro esses substantivos aqui no singular. Mouse é rato. Child é criança. Goose é ganso. E woman é mulher. A gente já viu o plural desse cara aqui agora. Falei pra você que é women. Eu troco o A pelo E. Gente, de homem funciona da mesma forma. O man fica com E no lugar de A. A pronúncia desse daqui de diferença é mais difícil de você sentir, tá? Esse kids aqui é de criança. Kid virando kids mesmo, só que isso aqui é regular, não cabe aqui. O regular é só a gente acrescentar S. Então, a gente já sabe que isso aqui não pode, tá? O plural desse cara aqui, ele é assim, ó, giz. Esses dois O's aqui viram 2 S. E isso acontece com mais algumas palavras. Por exemplo, tooth. Por exemplo, foot. O plural de tooth, que é dente, vai virar teeth. O plural de foot, que é pé, vai virar feet, tá? E aqui vai virar giz. Gente, isso aqui é regra? Não, tá? Eu tô mostrando pra vocês conseguirem absorver melhor. Por que que não é regra, Chayane? Porque a gente tem, por exemplo, roof, que é telhado. O plural disso aqui é só acrescentar S, é regular, tá ok? E a gente tem esse child aqui, que vai virar children, crianças. E esse mouse aqui, que vai virar mice. E esse cara aqui, mouse, que é rato, ele é igual a esse cara aqui, louse, que é piolho, que vai virar lice, tá bom? Então, vamos lá. O mouse tem que virar mice. Já tiro esse cara aqui. O child tem que virar children. Já tiro esse cara aqui, porque ele quer plural irregular. Ele não quer singular. E esse goose aqui vai virar o quê? Giz. Já não posso aqui. E esse woman vai virar women. Letra B. Safo? Galera, essa questão aí, se eu não me engano, é da SpaceX, tá? Então, a gente tá aí ainda, exército, e aí a gente tá aí numa prova ainda mais difícil, e isso aqui é só uma questão de vocabulário. Lá na nossa plataforma, na Tropa da ESA, a gente tem uma aula completa sobre substantivos, a gente fala tudo sobre plurais, a gente trabalha vários tipos de plurais diferentes, até plural latino e grego, que a gente tem que saber para algumas provas, tá bom? Vamos lá. Gente, continuando, aqui ele vai te perguntar qual é a classe dessas palavrinhas aqui que ele marcou, tá? Cuidado, por que eu botei essa questão? Porque vocês tentarem achar que esse ing é só acrescentado em verbos. Então, eu botei essa questão propositalmente, por quê? Pra você parar com essa mania, querido. Pra você entender que nem tudo que termina em ing vai ser verbo, tá? Ai, Chayane, como assim? Por exemplo, quando eu quero falar que alguém é chato, eu vou chamar esse cara de boring. Quando eu quero falar que alguém está chateado, eu vou chamar esse cara de bored. Gente, eu vou escrever isso aí, vocês vão entender. Então, muitas das vezes, eu uso esse ing e eu uso esse ed
para formarem substantivos e adjetivos, tá? Gente, isso é muito importante. Não achem que todo ED ao final é passado, é verbo no passado, e nem que todo ING ao final é verbo no gerúndio. Muito cuidado, ok? Vamos lá, voltando. Então, a gente tem aqui... Eu tô falando isso, galera, porque eu já ouvi uma infinidade de gente que nem para ler o texto quando vem ING, tá? Tem muita gente que erra a questão por isso, se precipita. Ah, ING, com certeza, o ING deles é o nosso NDO, só pode ser verbo no gerúndio. Por isso que eu tô frisando tanto isso pra vocês. Vamos lá. Aí a gente viu aqui, ó, deixa eu pegar a caneta agora. Isso aqui são nomes de esportes, tá, gente? Aqui, por exemplo, natação, ciclismo, luta livre, levantamento de peso, isso aqui é esgrima. Foi? Nomes, acabei de falar. Nomes de esportes. Não são verbos, como muita gente pensou. Pronome ninguém confundiria e adjetivo acho que também ninguém confundiria. O exemplo que eu dei, galerinha, foi isso aqui, ó. Boring e bored. Normalmente isso aqui a gente usa para formar adjetivos, tá? Esse boring aqui, esse ing daqui, por exemplo, a gente usa para formar atividades. A gente coloca aqui o verbo, por exemplo, cycle, e a gente coloca esse cycling, por exemplo, nadar, swim. Aí você coloca esse ing para falar natação, você transforma na atividade. Aqui, por exemplo, o uso desses dois como sufixos, a gente vai falar que esse boring, que é chato, e esse bored, que é o chateado, a gente vai falar que esse cara aqui é o ativo, é o cara que te chateia, tá? É o cara que enche o saco. E esse daqui é o cara que é chateado, o passivo. Como mais a gente pode ver isso? Por exemplo, alguém já viu isso aqui, ó? Amazing e amazed. Qual é a diferença? Mesma coisa. Isso aqui é o cara que tá maravilhado, tá? E esse aqui, ou melhor, maravilhoso. Falei o contrário, maravilhoso. E esse cara aqui é o cara que tá maravilhado. Ele que recebeu aquela maravilha ali, tá? É o passivo, ED, ativo e ING. Vamos lá, isso aí é mais uma curiosidade pra vocês do que qualquer outra coisa, tá bom? Vamos lá. Na 14 eu botei pra vocês uma questão de adjetivo. Adjetivo, comparativo, superioridade, grau do adjetivo. Isso aqui é extremamente importante, caiu na prova de vocês ano passado, olha que dica. Isso aqui é importante, tá bom? Adjetivo sempre é importante. Adjetivo, substantivo, verbo, não tem como existir idioma sem isso, tá, galera? Vamos ver. Aqui ele botou, gente, a gente precisa de vocabulário para ler as coisas, tá? Meu carro, peguei o marca-texto, peguei esse hábito. Meu carro não é grande o suficiente, não era passado. Então, eu precisei, passado de novo, de um... O que, gente? Esse one aqui, mais uma vez, fazendo referência ao nome, car. Eu precisei de um carro maior, certo? Se ele não era grande o suficiente, como é que é maior? Big é grande. Se eu quero fazer aqui, vou até escrever assim, ó, pra vocês entenderem o que eu vou fazer. Se eu quero falar do comparativo de superioridade dele, gente, ele é bem curtinho. O que eu vou fazer? R é o final, mas aqui tem um detalhe, ó. Ele tem, ó, C, consoante, V, vogal, C. Lembra que alguém já falou isso pra vocês? CVC, consoante, vogal, consoante. Eu tenho B, que é consoante, I, vogal, G, consoante. Então, aqui eu tenho que dobrar a última consoante. Bigger. Então, more big não existe. The biggest, isso aqui é superlativo, não tem a ver com isso, porque eu tô comparando ao carro antigo. E the bigger também não é, porque eu não tenho esse the antes. The most big, muito menos. Galera, só tem uma resposta, já tá aqui pra vocês, na primeira. Então, bigger. Mas vamos continuar pra gente ver. My new car, meu novo carro é mais legal e melhor, é comparativo, que o outro que eu tinha. Tá bom? Esse than aqui pra te mostrar que é comparativo de superioridade. Ele, o carro, é... Vamos lá, vou falar que é o carro pra você não esquecer. Por isso que ele tá chamando de it. É o mais bonito carro do mundo. Isso é o nosso superlativo. Como é que é o superlativo, galera? O superlativo de superioridade, que é o que mais aparece também, vai também ter aquela ideia de adjetivo longo e adjetivo curto. Tá bom? No longo, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. The most. Sempre esse the aqui, a não ser que tenha um possessivo antes. The most, e aí sim o adjetivo longo.
Quando você tem um adjetivo curto, você vai botar, por exemplo, smart. Aí você vai colocar o the na frente. O the é obrigatório aqui, tá? Smartest. Você vai colocar EST ao final do adjetivo, ok? Vamos continuar, pra gente ver mais coisa. Aqui, galera, eu coloquei o quê? Uma questão que vai falar da ordem ali quando eu tenho um adjetivo e um substantivo. Eu falei isso com vocês lá na frente, quando eu comparei ao português, falei que o português é mais rico, digamos assim, tá? Então, no inglês eu falo como? Adjetivo, substantivo. Adjetivo, substantivo. Ah, eu quero falar que o menino é bonito. Ou eu falo, vamos ver aqui, vou escrever pra vocês. Ou eu falo, deixa eu pegar minha canetinha. The boy, o menino, is handsome, que é o menino é bonito, mas tem um verbo separando. Ou eu quero falar o menino bonito. The handsome. Opa, vou ter que apagar, gente, com licença. Vamos lá, de novo. The handsome boy. Não tenho nenhum verbo entre eles. O meu adjetivo necessariamente vem antes do meu substantivo. Foi? É exatamente o que ele vai pedir aqui. Ele vai poder vítimas potenciais e escravidão moderna. Galera, um detalhe importante. Adjetivo em inglês não tem flexão de número. O que isso significa? Não tem o plural de adjetivo, tá? Por isso você tem aí vítimas potenciais. Do português tudo no plural, no inglês só o vítimas, tá? Observa aí. Aqui, ó, que eu falei pra vocês. E aqui não. Legal. Então, se eu falei vítimas potenciais e escravidão moderna, percebam que até em português esse cara tá qualificando esse cara tá qualificando esse. Então, o que que é isso? Um adjetivo, como nessa ordem que eu falei, adjetivo mais substantivo. Substantivo. Adjetivo. Substantivo. Foi? Todo mundo se encontrando aí? Qual é o nosso gabarito? Adjetivo, substantivo. Letra C. Vamos lá. Gente, aqui a gente já migra para um outro assunto, que a gente tá rápido, a gente tá vendo todos os assuntos, tá? Artigo. Artigo é muito importante para duas coisas. Pra gente entender um texto, pra gente entender o lugar dele no texto. E também pra gente fazer gramaticalmente. Por quê? Tá escrito no teu edital isso aí, tá? Tá escrito que vai cair artigo. Então, a gente tem que saber que o artigo a gente vai dividir aí entre definido e indefinido. Uma dica pra vocês, que tem gente que erra isso até hoje, tá? Aquele meu artigo indefinido do inglês, ele não pode ser nunca plural. Não existe uns e umas em inglês. Só vai existir um ou uma, tá? Sempre singular. Não esqueçam isso, por favor, que isso é importante demais pra vocês. Então, tem um artigo indefinido antes do meu nome, antes do meu substantivo, necessariamente esse meu substantivo vai estar no singular. Vamos. Aí, galera, o que ele falou aqui, ó? Lucy alugou um carro amarelo. Gente, um carro, porque ela ainda nem falou desse carro, tá? A e yellow. Por quê? Eu tenho a e tenho an como indefinidos, como uma ou um. E eu tenho the como meu definido. Ele pode ser o, os, a, as, ok? Vamos lá. Carro, por mais ou menos, esse about aqui não é sobre, ele é mais ou menos 1 hora. Gente, an hour. A diferença de uso desse cara e desse cara é que esse a aqui, depois dele eu tenho som de consoante. Epa, isso, consoante. E aqui eu tenho an e depois dele eu tenho som de vogal. Então, quando eu falo hour, eu tenho som de vogal. Por isso que é an hour e não a hour. Ó, como fica até feio de falar. E aí, aqui ele falou, e emprestou ele o carro para os estudantes. Tá? Porque eu não tenho a possibilidade aqui de colocar indefinido, porque students está no plural. Foi? Então, a, am e the. Letra E. Foi, todo mundo? Aí agora a gente vai, pra gente entender melhor isso aí, eu trouxe várias palavrinhas pra vocês. Vou pronunciar essas palavras pra vocês entenderem. A gente tem que pegar o cara que fica depois da nossa lacuna em branco. Então, vamos lá. Primeiro cara, tenho vários comentários a fazer dessa questão. Aqui eu tenho singular contável. Então, eu posso usar um indefinido.
Aqui a gente só tem indefinido como alternativa. Vocês estão vendo aí? Pra ele. Então, ele não quer que Maru não quer dizer que Maru é o homem honesto. Ele quer dizer que é um homem honesto. Gente, essa palavrinha aqui significa não. Se pronuncia honest, com som de O. Esse H aqui é mudo. Então, vai ficar is Mario an honest man. A gente fala an honest, tudo juntinho, tá? Por causa do som de O, desse honest aqui. Aí vamos pro próximo. Olha só, eu tenho honest, que começa escrito por uma consoante, mas tem som de vogal e por isso eu coloco N. Aqui já é o oposto. Eu tenho uniform. Uniform, assim como university. Isso aqui tem som de Y, tá bom? Então vai ser a uniform, ou A para alguns, tá bom? Então aqui não tem N, mesmo que ele seja escrito com vogal. Aí vamos aqui. The Smiths. Por quê? Gosto de trazer até a câmera pra mim pra falar disso. Vocês que que são velhos que nem eu, e os que não são, provavelmente já ouviram falar. Nos Flintstones, a gente tem lá The Flintstones, ou The Simpsons. Os Simpsons são imortais, né? Atemporais. Então, vamos lá, os Simpsons. A gente tá falando de uma família, a gente tá falando do Homer. Se a gente vai falar assim, Homer, a gente vai usar sem nenhum artigo. Tá? Homer é o nome dele, igual você vai falar de mim. Cheyenne. Cheyenne é isso. Você não vai colocar artigo nenhum antes. Agora você vai falar da família. Família do Homer qual é? Simpson. Você vai colocar S no finalzinho, como se você estivesse falando de um conjunto, um plural mesmo. Você vai colocar o the, nosso artigo definido antes. Os Simpsons. The Simpsons. Tá? Simples. Nome de família, Szinho no final, the na frente. Sempre. Tá? Mas o nome da pessoa? Não, o nome da pessoa nada. Tá? O nome da pessoa é simples, sem nada em volta. Vamos lá. Aí aqui um outro comentário importante. Brasília. Brasília é nome de lugar. Gente, como é que eu faço com o nome de lugar? Lá na plataforma, a gente também tem uma aula só sobre isso, tá? Mas aqui para resumir para vocês o básico. Nome de lugar, a gente só vai colocar o the na frente se a gente tiver uma ideia de plural ou de conjunto. Então aqui, Brasília, a gente não tem ideia de conjunto. Mas se eu falo Estados Unidos, Ilhas Maldivas, aí a gente tem uma ideia de plural ou de conjunto. União Europeia, a gente tem uma ideia de bloco de conjunto. Nesses países a gente coloca the USA, os Estados Unidos. Tranquilo. Agora Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, China, Índia, nada disso vai ter artigo, vai vir puro mesmo, ok? Vamos lá. Então a gente não tem nada aqui na frente. Vamos ver se tem gabarito. Am primeiro, depois do am vem a, depois vem the e depois vem nada. Letra E. Até o final a gente ficou sem gabarito certo, viu? Deixa eu ajeitar aqui, gente, meu microfone para não incomodar o ouvido de vocês. E aqui a gente chega numa parte muito interessante. Uma parte dos advérbios, tá? A gente já tá terminando. A gente vai falar aqui, ó. Isso aqui significa que a refeição está cozida muito mal cozida. Gente, isso aqui eu teria que escrever assim, ó. Very badly. Porque esse mal aqui vai ser adjetivo, tá? Por isso que ela está errada. Aí ele vai falar assim, isso está terrível, hoje está terrivelmente quente. Galera, esse terrivelmente aqui, vamos lá. Primeiro vamos voltar para mim. Lá na aula de advérbios, lá de português, lá do Marcelo. Vocês sabem para que serve um advérbio? O advérbio, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar, ele vai qualificar um verbo, um adjetivo, um outro advérbio ou uma sentença inteira. Como assim, Chayane? Como é que ele qualifica uma sentença inteira? Aparentemente, elas não vêm hoje. O que é aparentemente? Toda minha sentença, elas não vêm hoje. Foi? Como ele pode qualificar, modificar um verbo? Ela dirige rápido. Rápido é o quê? A forma como ela dirige. Então, ela está qualificando ali um verbo. Se eu falar assim, ela é muito linda. Esse muito, ele vai estar intensificando um adjetivo, ele vai estar modificando um adjetivo. Então, também é um advérbio. E se ele estiver falando assim, ela dirige muito rápido, eu tenho esse muito intensificando um outro advérbio que está ali modificando um verbo. Então, não sei se deu para entender tudo que eu falei aí, mas a gente tem essas quatro possibilidades de uso do advérbio, ok? Vamos entender isso aí. Por que eu tô falando isso? Quando ele fala aqui, ó, está terrivelmente quente hoje, esse terrivelmente aqui, ele tá modificando
um adjetivo. O que isso significa? Que ele é um advérbio. Então, ele não pode estar com esse cara aqui, porque isso aqui é adjetivo também. Para ele se transformar num advérbio, eu vou colocar um Y aqui. Ok? Isso é um Y, tá, galera? Não parece, mas é. Aí aqui ele vai falar, olha, ele está dirigindo como é que eu vou falar isso em português? Como não usual, de uma forma não usual, rápida, tá? Gente, rápido é a forma como ele está dirigindo. Isso aqui é um advérbio. E esse advérbio, ele é imutável, ele é fast, tanto como adjetivo, tanto... Opa! Deixa eu pegar lá a minha borrachinha, que agora eu tô craque nela. A gente vai pegar esse cara e vai falar que ele, como advérbio e como adjetivo, ele é igual. Ele é fast mesmo. E existem outros assim nessa linha. Mas esse cara aqui, ele é assim, sem esse Y, LY, se ele tiver como adjetivo. Então, aqui ele é adjetivo. Para eu transformar ele em advérbio, eu tenho que colocar esse LY aqui, ok? Ela escreve muito bom. Galera, dica. Good versus well. O well é o nosso bem, contrário de mal com L. Good é o nosso bom, contrário de mal com U. Esse cara é adjetivo. Esse cara aqui é advérbio. Então, se eu quero falar que ela escreve muito bem, esse muito bem vai ter a ver com o verbo escrever. Olha, opa. Vai ter a ver, deixa eu pegar a canetinha de novo, que eu fiz besteira aqui. Vai ter a ver com o verbo escrever, writes, tá bom? Então, ele tem que ser very well. She writes very well, não good. Se eu estivesse falando assim, ela é muito boa, she is very good. Tranquilo? Mas não é o caso. Então, aqui quando ele fala, I speak German, eu falo alemão, bem, well. O well se referindo ao verbo, tá certinho, perfeito. Isso aqui sim é um advérbio, ok? Todos os outros aí aparecem como adjetivos. Gente, existem vários tipos de advérbio, como em português. A gente vai falar que existem os advérbios de tempo, que vão responder o quando. Existem os advérbios de lugar, que vão responder onde. Existem os advérbios de um monte de coisa que as pessoas inventam. Mas existe um em inglês. Não vou falar que vocês vão ignorar os outros não, porque é mentira. Vocês vão ter que ver os outros também. Mas um cara que é, assim, muito importante pra você. Advérbios de frequência. Eles vão responder com qual frequência, que a gente pergunta em inglês. How often? Eu vou escrever isso pra vocês, tá? E aí, por que esse cara é tão importante? Porque eu tenho vários que podem se substituir. Então, ele vai querer saber se você sabe o significado. Vamos entender isso aí? Ele botou aqui pra você, ó. Na sentença, usualmente, usually é usualmente, frequentemente, chamado, aí ele deu o nome aqui. Isso aqui, gente, é o nome de um tipo de discriminação contra pessoas com deficiência, tá? É um menos conhecido, uma menos conhecida forma de preconceito, discriminação. Aí ele vai falar, ele quer a palavra, ó, underlined é o quê, gente? Palavra sublinhada, expressão sublinhada. Ele quer o significado desse usually. Aí, por que eu botei essa questão? Para vocês saberem o significado de algumas delas. Always vai ser sempre. Esse daqui vai ser raramente. Ó, como é a palavra transparente. Esse cara é o mente, a gente sabe disso. Ah, gente, outra coisa. Toda palavra, então, que termina com LY é advérbio. O que significa essa palavra aqui? Feio, adjetivo. Então, não venham pra mim com essa história de que LY sempre é mente, tá? Mas aqui no caso é. Vamos lá. Frequentemente. Ah, não vou escrever isso não, gente. É muito transparente pra eu escrever. E aqui, raramente também. Tá? Gente, se isso daqui é usualmente, frequentemente, isso aqui tem ideia de often, porque, gente, eu não falei pra vocês. Esse often é o frequentemente. A gente pergunta com qual frequência, assim, ó. How often, tá? Então, often, usualmente e usually tem essa ideia aqui de frequentemente, tá, galera? É só pra vocês saberem os correspondentes. Vamos lá. Outra coisa importante, entramos já em outro tópico, agora a gente tá acabando de verdade. Gente, tópico sobre conjunções. Conjunção pode não estar tão na cara assim, mas quando ele fala mecanismo de coerência e coesão, é conjunção. Você não tem como fazer um discurso, como fazer um texto sem conjunção.
tá? Então vamos lá. Essa questão 20 eu botei só para vocês entenderem como é que uma conjunção pode cair. Eu posso precisar da conjunção na hora da leitura do meu texto e posso precisar da minha conjunção gramaticalmente falando, como é o caso dessa questão aí. Eu vou ter que substituir, essa questão é de exército, se eu não me engano, e eu vou ter que substituir uma conjunção por outra de mesmo significado. Vamos lá. Aí ele colocou besides. Por que eu escolhi essa questão? Besides, você pode achar que é parecido com essa palavrinha aqui, ó, beside. Qual é a diferença? Ah, aqui não tem S, certo? Isso aqui significa ao lado de. Isso aqui significa além de. Aqui a conjunção, estou querendo acrescentar uma ideia. E aqui é uma preposição ao lado de, tá bom? Então não tem nada a ver, não confundam. Esse S faz toda a diferença. Então, se ele tá com essa ideia de além de, essa preposição aqui de baixo vai ter que ter a mesma ideia. Gente, however significa no entanto. In addition to significa em adição a, além de. Ó, já temos o gabarito. Esse to the exclusion of é para a exclusão de, tá? Não tem nada a ver. Isso daqui é embora. Se eu acrescentar um... Opa! É porque eu raciocinei antes, escrevi. Quis escrever tudo falando ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Caneta de novo. Embora. Se eu acrescentar um AL aqui, although também significa embora, tá? Gente, as a result of. Como um resultado de. Não tem nada a ver. Então, in addition to. Isso aqui eu botei só pra você entender que eu preciso saber significado. Conjunção eu preciso trabalhar com significado, tá bom? Aí agora a gente vai entrar no tópico do tempo verbal. Gente, só caem gramaticalmente pra vocês 2 tempos verbais. A gente tem que entender por que cada frase tem um tempo verbal, tá? Vamos lá, pra vocês entenderem. Aqui eu botei pra vocês uma questão ou da Sfesex ou da Sex, que eu nunca sei qual é qual. Mas aqui, ó, eu tenho Julie, que é o quê, gente? Julie é uma menina. She, vou escrever com marca-texto mesmo. E aqui, everyday. O que significa everyday? Todo dia. Todo dia é uma frequência? Ah, você vai para a escola com qual frequência? Todo dia. Se todo dia é um hábito, aquilo ali tem que ser no Simple Present. O Simple Present, ele tem esse uso para hábito, tá bom? Então, everyday, viram everyday? Simple Present. Foi? Everyday, 3 times a week, que são 3 vezes por semana, twice a month, 2 vezes ao mês, tudo isso é frequência, tá bom? Então, leiam as frases, na nossa plataforma a gente tem isso, as frases que têm essa ideia, que transformam essa ideia, que passam essa ideia pra vocês de hábito, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu botei que a Julie lá, né, da nossa questão, estuda todo dia. Lembra que eu falei pra vocês que o Simple Present, pra reach it, eu tenho que demarcar o meu verbo com S, ES ou IES. E aí eu falei pra vocês que com verbos assim, ó, terminados em Y, eu tenho 2 formas de fazer isso. Play, percebam que antes do Y eu tenho uma vogal. E aqui antes do Y eu tenho uma consoante. Quando acontecer isso aqui, ó, você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai acrescentar um S. Simples. Pra reach it só, hein, galera. Os outros não tem demarcação. Agora, pra esse study aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Study S. Você vai tirar o Y e vai botar IES. Galera, por que eu tô falando isso? Porque eu já tive a idade de vocês, graças a Deus, não tem muito tempo assim não, tá? Eu já tive a idade de vocês, já estive no lugar de vocês, ainda faço concurso, então eu ainda tenho que ter todas essas preocupações aí que vocês têm também, tá? Porque a gente não para, não achem que a gente para não, tá? E aí o que acontece? Esse detalhe pode passar. Às vezes na pressa, pô, tem um monte de questão de geografia pra fazer, um monte de questão de história pra fazer, fiz correndo a prova de inglês. Cara, é um detalhe que bota você lá dentro, gente. Eu já vi muita gente, tenho certeza que vocês também já viram isso, muita gente que tava lá, ó, na porta e não conseguiu entrar, tá? Por causa de uma questão. Não deem mole. Essas coisas básicas assim, ah, gente, a gente só demarca o verbo se for reach it. Isso é bobo. Às vezes parece que a professora é chata, enchendo o saco de vocês falando isso, mas galera, vocês dão mole com coisa boba. A gente sabe aqui que passar no concurso, eu sei, já passei por isso, os outros professores de vocês também, que passar no concurso é mudança de vida. A gente estava conversando ali com o Flávio e ele falou isso,
sobre a mudança da vida dele. Então, galera, passar no concurso muda a nossa vida radicalmente, tá? A gente sai às vezes, do nada que a gente tem para ter para ter a nossa vidinha, o nosso dinheirinho ali na conta. Pode não ser tanto assim, mas é nosso, é sagrado aquilo ali. Eu sei como é que é isso. Então, cara, por uma questão, vocês não terem isso, essa mudança radical da vida de vocês, é muita bobeira, tá? Não façam isso. Não deixem uma bobeirinha, um detalhezinho tirar vocês de correr atrás de um sonho de vocês, tá bom? Então, vamos lá, pra vocês entenderem. Aí a gente tem aqui esse studies, que tem esse I e S, porque a gente tirou o Y, tá? Porque é she. Só para esses 3 aqui. Gente, tô falando isso 30 vezes pelo motivo que eu acabei de falar. Não quero ninguém fora da ESA por causa disso. Só demarco com S, ES e ES no Simple Present. She, he e it. Por favor. Vamos lá. Agora outra coisa. Para que eu uso o Present Continuous? Gente, quando eu falo continuous, eu tô falando progressivo, contínuo. O que isso quer dizer? Que a ação está em progresso. No caso, como é presente, ela está em progresso no momento. No edital de vocês fala sobre a possibilidade de eu usar para o futuro. Eu posso usar o Present Continuous a gente fala lá na plataforma também, da tropa da ESA, a gente fala claramente como é que pode isso aparecer como futuro, tá? Quando eu tenho um futuro certo, com hora marcada e tudo mais, a gente explica direitinho. Mas aqui, para essa questão, por exemplo, só tem que saber que quando eu tenho uma ação em progresso, como assim uma ação em progresso? Gente, acontecendo, gerúndio do português, tá bom? Quando eu tenho isso, a ação acontecendo em progresso, eu uso o Present Continuous. Uma dica, quando ele te falar at present, at the present, at the moment, now, de agora, tudo isso quer dizer no momento, agora mesmo, nesse instante, tá? Tudo isso quer dizer que a ação está em progresso. Vamos dar uma olhada? Aí aqui na questão ele falou pra você, deixa eu pegar minha canetinha de novo pra eu não esquecer. Ele falou at the moment. Gente, essas expressões aqui matam a prova de vocês. Isso também é da mesma questão, é da mesma prova da anterior, tá? Então, se eu tenho at the moment, o que eu tenho? Present continuous, que é assim que eu escrevo. Cheio de U. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ter um verbo to be correspondente ao meu sujeito, mais o verbo principal, que no caso aqui é study. O verbo principal com ing ao final. E o restante da frase. Galera, eu tenho am, are e is. Pro we, eu vou usar are, tá? Então, we are. E aí, eu tenho que usar o meu verbo com ing. Como é que fica o study com ing? Gente, o ing é o cara que é compatível a basicamente todo mundo. Então, você vai fazer isso aqui só. Vai acrescentar. Por isso que esse daqui tá errado, tá? Aqui tá tudo errado, aqui tá tudo errado. Esse daqui só não tem o i aqui. Então, mais uma vez, por um descuido, um detalhe, um i, alguém pode ter errado a questão. E esse alguém não vai ser mais você, porque agora você é nosso aluno e vai entender tudinho. Agora entramos num outro tópico e a gente realmente está acabando, tá? E o nosso tópico agora é quantificador. Galera, quantificador é importante pra caraca pra vocês. E tem gente que erra isso demais. Ah, mas tem muito mistério, Chayane? Não. Você basicamente vai precisar daquele conceito que eu falei lá atrás de contáveis e incontáveis. Basicamente isso você vai precisar, tá? Então não achem, poxa, gente, desisto, isso é muito difícil. Tem gente que bota uma dificuldade disso aqui que eu não consigo entender, tá? Não tem dificuldade mesmo. Vem com a gente que vai dar certo. Vem. Aqui eu botei pra vocês. Vou pegar minha caneta novamente. Eu tenho que, toda vez que vocês virem uma questão, que nas alternativas de vocês eles dão isso aqui, ó. Só quantificador, tá vendo? No edital de vocês, eles botaram esses quantificadores aqui, ó. Many, much, a lot of, few e little. Gente, esses são os quantificadores da vida de vocês. Tem até um pouquinho mais aqui. Se a gente viu que isso aqui são as nossas alternativas, a gente já sabe que a gente está falando de quantificador. O que a gente vai ter que fazer? Tá falando de quantificador? Pego o substantivo que tem depois da minha lacuna. Aqui, money. Money é o quê? Incontável. Milk, leite, incontável. Reais, é quando a gente fala R$2, R$3. Isso aqui é contável, tá? Quem é incontável é o dinheiro. Então, galera, o que eu tenho que saber? Aqui, por exemplo, many, much. Many, much, não, mentira, many, few, são para contáveis. Isso aqui significa grande quantidade, isso aqui pequena quantidade. Agora, much e little são para
incontáveis. Isso aqui vai fazer a nossa questão. A lot of é para qualquer um, tá? E é grande quantidade. Esse é grande quantidade e esse é pequena quantidade. Gente, nós não temos blá 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 money. Posso falar many money? Nunca, porque many é para contáveis. Posso falar much money? Posso. Posso falar a lot of money? Posso. Posso falar few money? Não, porque isso aqui é para contáveis. Posso falar many? Também não. Então já tenho aqui só duas opções. Aí a gente vai para reais. Reais eu disse que são contáveis. Posso falar a few e posso falar many? Gente, few, contáveis, posso. Mas saibam, a few significa alguns. Que é a mesma coisa que esse some aqui, tá? Isso aqui é só para vocês saberem o que significa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho ou a lot of ou much. Aqui eu não posso ter, eu posso ter many e posso ter a few. Então, até agora, todos eles estão certos. Agora, milk é incontável. Posso ter few? Não. Então, olha só. Meu gabarito ficou ali preso até o final. Só consegui o gabarito com a última palavra. Mas conseguia só com definição de contável e incontável. Preciso achar ali o meu substantivo. Achei meu substantivo? Só sucesso. Já fiz a questão, tá? Vamos voltar. Agora, a gente tem um diálogo. Mais uma vez. Olhem para as minhas alternativas. Tudo quantificador. Vamos lá. Agora, a gente vai pegar a caneta. E aí, a gente vai procurar o que vem depois. Juice, que é o quê? Suco. Suco é líquido, é incontável. Aqui não tem nada. Mas vamos ler para a gente entender. Nós precisamos comprar pão. Bread é incontável também, porque ele é a massa do pão, tá, galera? Ele não é pão francês. Bem, nós temos blá, blá, blá. Esse blá, blá, blá que é a quantidade é sobre os pães. Então, aqui a gente vai fingir que depois dessa lacuna tem bread, pão. E aqui depois é advice, que também é incontável. Então, tudo aqui tem que ser para incontável. O que isso significa? Many já não pode para lugar nenhum. Esse a lot aqui é intensificador, galera. A lot of, que é o que cai na prova de vocês, é quantificador. E ele é igual a lots of. Mas esse a lot não tem nada a ver com quantificador, tá? Ele não é quantificador. Então, a gente já tem um gabarito. Some pode ser usado para incontável ou para contável, então também tá certo, tá bom? Então, ó, sem ler o texto todo, porque a gente já tá com o horário aqui pendurado, sem ler o texto todo eu consigo já me entender aqui, tá? Já consigo me localizar aqui na questão. Foi? Vamos voltar. Gente, eu espero que vocês estejam entendendo que aqui basicamente eu estou buscando, porque quando eu faço quantificação, quando eu contabilizo alguma coisa, eu faço o quantificador de acordo com o meu substantivo. 2 maçãs, muitas maçãs, poucas laranjas, muita água, pouco suco, tá? Então, eu tenho que pegar esse meu substantivo. E aí, depois que eu peguei esse meu substantivo, é que eu posso saber se eu posso usar para contável ou incontável. Eu tenho que definir se o meu substantivo é contável ou incontável. Depois eu penso se é grande quantidade, pequena quantidade. Mas de cara, vocês vão trabalhar com as alternativas de vocês. Vocês têm que aprender a fazer prova, tá? Já vi muita gente que sabia matéria, mas não sabia fazer prova e ficar reprovado. Então, aprendam a fazer prova, tá? O que eu tô ensinando hoje pra vocês é fazer prova com os artifícios que a gente tem, tá bom? Então, a gente tem alternativa. Ah, eu podia colocar, em vez de a lot of juice, muito suco, eu podia colocar much juice, eu podia colocar little juice. Podia, porque é incontável, mas aí vai depender do contexto. Eliminem as alternativas impossíveis, isso ajuda demais vocês na hora da prova, tá bom? Vamos voltar. E aí, a gente vai para nossa última questão, que eu botei um quadrinho para vocês. Gente, eu amo questão com quadrinho, porque isso cai no concurso de vocês e é fofo, isso até distrai. Porque normalmente os quadrinhos são engraçadinhos, né? Aí a gente finge que deu uma descontraída, às vezes a gente até dá uma arejada na cabeça. Então, pra gente concluir esse nosso dia de aula de inglês, esse nosso gabaritando o inglês da ESA, a gente vai fazer uma questão de quadrinho, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem, de acordo com o que o menino diz, ele... Gente, interpretação de texto. O que tá escrito aqui? Eu perguntei para o meu pai de onde as crianças vêm. Ele disse que as pessoas fazem download, as pessoas baixam as crianças dentro da internet. Vocês percebem aí, eu como professora e como aluna, eu fico assim, vendo que as questões podiam pedir milhões de coisas. Aí ele podia falar várias coisas pedindo, por exemplo, esse den. Aí ele tá se referindo a quem? Crianças, tá bom? Então,
Quando vocês estiverem fazendo exercícios, quando vocês estiverem lendo textos, façam a mesma coisa. Pensem o que ele podia pedir ali. E isso faz vocês expandirem muito mais a mente de vocês, tá bom? Vamos voltar. E aí, a gente vai ler aqui, perguntando o que o menino diz. Gente, primeira alternativa. Ele quer tomar conta, take care, é tomar conta. Tomar conta do bebê? É isso que ele tá falando? Nada a ver. Ele está pedindo permissão para surfar na internet? Nada a ver também. Ele está curioso sobre sobre a origem dos bebês. Percebam aqui, ó, o plural de babies feito perfeitamente. Eu tenho baby virando babies, tá? Vocês vão ver também lá na nossa plataforma, lá no curso online do Ideal, na Tropa da ESA, que a gente tem uma aulinha só disso. Gente, é exatamente isso que ele fala. Ele está curioso sobre a origem dos bebês, tá? Ele pergunta para os pais de onde os bebês vêm, as crianças vêm. Esse é o gabarito. O último aqui, pra gente ver se é mesmo. Ele terá sucesso para baixar, né? Baixando um bebê da internet. Gente, se ele conseguir fazer isso, a gente vai ter que dar um Nobel pra ele, tá? Então não, nosso gabarito aqui é letra C. Galera, eu espero que vocês tenham curtido bastante, espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que vocês tenham rendido, tá? A gente chegou até aqui, a gente viu milhões de tópicos, a gente viu todos os tópicos da prova de vocês, a gente viu como esses exercícios podem ser cobrados. Confiem em mim, de verdade, eu já estive aí no lugar de vocês, eu sei como essas provas são cobradas, eu sei como essas questões, esses tópicos podem ser cobrados, tá? A gente tenta se cercar ao máximo, porque a ESA não tem um histórico, um banco de provas e de questões, tá? De inglês, mas a gente vendo as provas das SEX, das PSEX, das FESEX, todas do Exército, tá? Ex no final, Exército. Todas essas provas do Exército, a gente dá uma olhadinha nelas, todas as provas de inglês, a gente tenta trazer para a realidade de vocês, tá? A gente pega algumas questões também de EAR, de Colégio Naval e de EPICAR. Não tenham preconceito, vejam as questões de tudo que a gente falar para vocês. Questão de aprendiz de marinheiro é importante para vocês olharem, tá? A gente sabe que a ESA está iniciando ali um trabalho com inglês. Eu sei que desanima, eu sei que às vezes irrita, a gente vê uma questão que a gente não sabe, a gente vê uma questão que a gente não aprendeu direito, a gente vê uma questão que às vezes a gente achava que sabia e deu mole num detalhezinho bobo, a gente às vezes não vai bem num simulado que a gente pega para fazer. Gente, eu já passei por isso, os outros professores de vocês também já passaram por isso, tá? E todo mundo que passou no concurso passou por isso. A única coisa que eu falo pra vocês é que vocês não desistam. Faltam, já falei isso, vou repetir, faltam 60 dias para a prova de vocês. Isso aí pode mudar a vida de vocês. Esses 60 dias de foco são muito importantes. Você chegar e falar assim, não, hoje eu vou estudar, e eu não tô falando aqui só de quantidade de estudo não, tá? Às vezes você tá sentado ali com a bunda na cadeira e não aprendeu nada, não tô falando de enrolação. Tô falando de produção, de produtividade, de você sentar e falar assim, não, hoje eu vou aprender de qualquer jeito esse módulo aqui de inglês, esse módulo aqui de geografia. Cara, isso é extremamente importante pra vocês. Vocês têm que aproveitar esse tempo que vocês estão tendo. Não sei a realidade de cada um, né? Eu, por exemplo, trabalho e estudo. Tem gente que só trabalha, tem gente que só estuda, tem gente que trabalha e estuda também. Então, galera, cada um que tá aí estudando, que quer estudar e que trabalha ou que não trabalha, gente, façam o horário de vocês trabalhar pra vocês, tá? Sentem, estudem, produzam, façam exercícios, procurem exercícios para fazer. A gente tem uma plataforma rica, cheia de coisa para vocês, cheia de conteúdo, sabe? Que vocês podem aprender muita coisa. Vocês tiveram a semana inteira e aproveitaram. Professores excepcionais, Marcelo, o Thiago e o Portela fazem um trabalho excelente. Então, eu vim fechar a semana com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essas aulas todas. Espero que vocês tenham aprendido mesmo alguma coisa. É muito importante que vocês foquem agora. É muito importante que vocês tentem, que vocês vejam na gente alguém que está aqui tentando passar para vocês da melhor forma possível, tá? Então, espero que vocês confiem nesse trabalho. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa durante essa semana especial da ESA, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Pois bem, meu aluno, chegamos ao fim da nossa semana especial da ESA. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e que tenha podido acrescentar não só as aulas de língua portuguesa, como também as aulas de matemática, as aulas de inglês, a aula surpresa, elas possam ter acrescentado e muito a tua trajetória rumo à farda, rumo à aprovação, rumo à classificação, rumo à colocação
das 3 divisas no braço da farda verde oliva, certo? Nós tentamos abordar tudo que conseguíssemos a fim de que as suas dificuldades fossem sanadas, mas nós conseguiremos fazer um trabalho mais particular, mais detalhado na nossa Tropa da ESA. Ainda não está disponível, mas na segunda-feira o carrinho estará aberto para que você possa fazer parte deste projeto conosco. Se você viu as aulas, reveja. É importante que você note os pontos em que errou, que você reveja teorias e conceitos para que você possa massificá-los. Se você ainda não viu, você tem até às 23h59 do domingo para rever. Então pega a pipoca, se acomoda no sofá e vamos lá rever. A gente às vezes perde tanto tempo, né? Vendo filme no Netflix, vendo uma série, e por que não fazer com que este tempo seja voltado ao nosso futuro, à nossa trajetória, certo? E aí, para finalizar a nossa semana, agora eu vou puxar um brado com vocês que eu costumo puxar nas turmas presenciais, certo? Mas eu conto com você, com a sua vibração aí de casa. Vamos lá? Olha só, é mais ou menos assim, ó. A gente começa batendo palma, ó. Hopê! Hopê! Ha! Ha! Olha a onça dele no chapéu. Aí você repete, ó. Olha que essa onça é o seu troféu. Olha que essa onça é o seu troféu. Eu quero essa onça como eu quero. Eu quero essa onça toda em verde e amarelo. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o sargento louco, louco como eu sou. Onça pintada que tanto me orgulha. O quê? Serás o estandarte da minha patrulha. Ouve essa daqui, ó. Bota a carcaça pra rolo. Para de acochambrar. O sargento é a pura vibração, vibração. O sargento é a imagem do cão. Vamos lá, todo mundo aí, olha. Vibra que não dói. E caga pra carcaça. Por quê? O corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta. Ope! Galera, rumo à farda, rumo à classificação, rumo à aprovação. Tamo junto, um abraço.